Por que falar de literatura negra? Não seria melhor falar de literatura afro? Afinal, literatura não é uma coisa só. É para responder a essas e a outras perguntas que eu aceitei o convite do Museu Felícia Lerner e Auditório Cláudio Santoro para vir conversar um pouquinho com vocês. Eu sou o professor Valmir, sou professor do Instituto Federal de São Paulo, campus do Jordão, e doutorando em estudos literários pela Unesp de Araraquara. Não querem que a literatura seja a voz do povo brasileiro. Então, ao dizer que só tem um tipo de literatura, o que a gente faz é esconder o que a gente faz de melhor, que é dar vida e voz a gente. Então, é nesse sentido que eu gostaria de terminar falando um trecho de Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, uma excelente contista e escritora brasileira, que tem um conto chamado Olhos d'Água. E este conto eu leio para vocês e a gente pensa melhor. Olhos d'Água. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu da minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? E foi então que, tomada pelo desespero por não lembrar de que cor seriam os olhos de minha mãe, naquele momento resolvi deixar tudo e no outro dia voltar à cidade em que nasci. Eu precisava buscar o rosto de minha mãe, fixar-me no olho dela para nunca mais esquecer a cor dos seus olhos. E assim fiz. Voltei, aflita, mas satisfeita, e quando após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude contemplar extasiado os olhos de minha mãe, sabem o que vi? Sabem o que vi? Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor olhos d'água. Águas de mamãe Oxum. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. Faço a brincadeira em que os olhos de uma são o espelho dos olhos da outra. E um dia desses me surpreendi com um gesto de minha menina. Quando nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente o meu rosto, me contemplando intensamente, enquanto jogava o olhar dela no meu. Perguntou baixinho, mas tão baixinho, como se fosse uma pergunta para ela mesma. Ou como estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério ou de um grande segredo. Eu escutei quando, sussurrando, minha filha falou: Mãe, qual é a cor tão úmida dos seus olhos? E assim termina o conto de Conceição Evaristo. E assim eu pergunto para todos e todas que também nos escutam: por que será que os nossos olhos precisam continuar inundados com lágrimas, enquanto uns e outros podem fazer o que bem entendem desde sempre? E é por isso que a literatura negra precisa ser valorizada, pensada, discutida, para que olhos cheios de lágrimas possam secar e inundar-se de sorrisos. Muito obrigado.